Olá, família episcopal, família da qual eu faço parte e sinto tanto orgulho dela. É um prazer que venho aqui trazer a palavra do devocional para essa semana. E a nossa reflexão, ela está embasada no livro de Provérbios. Um livro muito interessante e que nos ajuda muito na nossa caminhada cristã. É um livro que traz ensinamentos de sábios que viveram num período de quase 300 a 500 anos. A maioria desses ensinamentos é atribuída ao rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Salomão ele era tido como um dos reis mais sábios de sua época e era admirado pelos reis dos países circunvizinhos que estavam ali ao redor da comunidade de Israel, da nação de Israel. Mas não foi somente o rei Salomão que contribuiu com os ensinamentos. A gente vê lá no capítulo 31, por exemplo, que é onde está localizado o versículo de hoje, que ele é atribuído a um outro rei, chamado rei Lameu. É ainda um rei desconhecido para nós, pois é o único momento na Bíblia que é citado o nome deles. Existem muitas suposições sobre quem foi esse rei Lameu, mas uma certeza que nós temos é que esse rei tinha uma mãe muito sábia. E esse capítulo 31 do livro de Provérbios, essa mãe vem ensinar a esse filho rei a como ele identificar uma mulher virtuosa, a uma mulher que não iria dar dor de cabeça na vida conjugal com esse rei. Nesses ensinamentos, a mãe do rei Lameu vem ensinar o filho, ela orienta o filho a como ele identificar uma mulher virtuosa, uma mulher que não vai trazer dor de cabeça na vida conjugal com o filho dela. E ela começa a apresentar no decorrer desse capítulo uma série de características que identificam uma mulher virtuosa. E aí a nossa palavra de reflexão para essa semana está localizado nesse capítulo 31, no versículo 30, que diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30. Quando ela se refere que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, ela está falando o nosso estereótipo, a nossa beleza física, aquilo que tende a atrair homens e mulheres para um relacionamento, para uma vida conjugal. Mas, gente, sabemos que essa beleza é passageira, ela vai embora com o tempo. A natureza a leva e não adianta a gente lutar contra isso, porque é algo biológico do ser humano. É triste dizer isso, né? É triste vivenciar isso, mas é a verdade. E aí, quando escolhemos o nosso parceiro, quando escolhemos as pessoas a quem vamos amar, botando esses valores físicos, essa beleza estereotipada, principalmente essa beleza que é tão cobrada de nós pela sociedade de hoje em dia, é difícil a gente competir, é difícil seguir as regras sociais, é difícil seguir aquilo que é imposto à sociedade, a nós mulheres, mas não somente a nós mulheres. Esse provérbio se identifica também para os homens. Tá? A beleza dos homens também é passageira, ela também vai, homens, ela também se acaba, ela também tende a definhar. E o que resta de nós quando essa beleza for embora? Se foi aquilo que atraiu o nosso cônjuge, o motivo de nos amar, então acabou. Então a Bíblia alerta que nós não devemos escolher ou nós não devemos colocar os nossos valores em estereótipos, sejam eles materiais, físicos, financeiros, porque tudo isso é passageiro, tudo isso vai embora. Então, irmãos, é preciso acordar. Se seus valores estão embasados nessa beleza física, é tempo de refletir, é tempo de mudar. E a Bíblia traz como fazer isso. Provérbios nos ensina e nos alerta a não nos apegarmos nisso. Precisamos ressignificar nossos valores e começar a valorizar aquilo que é perpétuo, aquilo que a natureza não leva, que o tempo não definha. Na continuidade, o versículo afirma isso. Ele diz: a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Homens e mulheres temente ao Senhor serão elogiados e reconhecidos na porta da cidade.
Aqui, esse temor, a gente já sabe que não é um temor de medo, e sim um temor de respeito, é sim um temor de orgulho, aquele a quem a gente se submete, porque reconhecemos nele o superior que ele é, reconhecemos nele o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Deus, a quem devemos seguir e devemos obediência. Esse homem e essa mulher que segue os preceitos do Senhor, esse homem e essa mulher que tenta buscar quais são os propósitos de Deus para a sua vida, ela desenvolve qualidades, gente, que nenhum tempo vai tirar de nós. É uma beleza tão exorbitante que o tempo não leva, que o tempo não destrói. E se é isso que atrai aquele a quem você convive e admira por você, essa beleza sua não vai acabar nunca. Porém, irmãos, não nos culpemos, tá? Se vivemos ainda tão atrelado a esses valores físicos e materiais, porque é algo que a nossa cultura está inserida. É muita pressão, como disse, são mídias sociais, mas não só isso. Mídias televisivas, rádios, os nossos parentes, nossos amigos, até mesmo a nossa comunidade de igreja acaba cobrando da gente, a gente acaba cedendo a esses valores. Somos humanos e como humanos somos falhos. Isso aconteceu num exemplo que está lá em 1 Samuel, com o profeta Samuel. Ele que era juiz, ele que era profeta, ele que era líder espiritual de uma geração, até mais de uma geração, ele que foi comparado em grau de importância espiritual a Moisés. O profeta Samuel, quando ele foi ungir o rei Davi, ele chegou na casa de Jessé, pai do rei Davi, e pediu que apresentasse os seus filhos. Ele ainda não sabia qual deles era o escolhido do Senhor. Mas quando Jessé trouxe o primogênito, aquele que era alto, forte, o primogênito era também alguém que era um guerrilheiro, que ele fazia parte do exército de Saul, e isso a Bíblia nos conta. Então, esses valores da época definiam uma pessoa virtuosa, definiam uma pessoa bela, definiam alguém que poderia exercer a liderança da nação de Israel. E quando o profeta viu o primogênito, o irmão mais velho de Davi, ele teve a certeza que seria ele. Até que, ao tentar ungí-lo, a tocar nesse filho, ele descobriu que não era ele. Nesse momento, Deus interveio e disse assim para Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está lá em 1 Samuel 16, versículo 7. Então, gente, se Samuel, com todo esse aparato, experiência espiritual que tinha, nesse momento cedeu aos padrões de beleza daquela época, nós somos falhos também, estamos suscetíveis a isso. Mas precisamos estar vigilantes para que isso não nos domine. Precisamos estar vigilantes para que a gente valorize aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que nos leva ao caminho da eternidade. E é com essas palavras, gente, que eu quero deixar a reflexão para essa semana. E queria que vocês observassem no decorrer desses dias o que você tem valorizado em você, o que você tem valorizado no seu próximo, no seu cônjuge, em seus filhos, nos seus colegas de trabalho, na sua convivência em comunidade, na vizinhança, nos seus irmãos de fé episcopal. O que você tem admirado nessas pessoas? Tente descobrir onde estão os seus valores. E vamos ressignificando pouco a pouco, vamos valorizando pouco a pouco no caminhar com Cristo, aqueles valores dos quais Deus se agrada em nós. No mais, família, quero desejar a todos uma semana muito produtiva e que não falte a oportunidade para nós levarmos a palavra dele para aqueles que mais necessitam. Até breve.